bem, rapaziada? Tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Quero trocar uma ideia com vocês mais uma vez, novamente, sobre o caso do Pobre Louco. Acabou se tornando uma trilogia. Isso é comum de acontecer com vários temas que eu trago aqui para vocês no canal. E às vezes, eu acabo fazendo vídeos consecutivos sobre o mesmo tema, normalmente até no máximo de 3, porque eu não fiquei satisfeito com o que eu falei até o momento, como nesse caso aqui, da situação envolvendo o Pobre Louco e a sua ex-mulher que está com um amigo dele, grande amigo, melhor amigo, algo nesse sentido. E acontece que atualmente ele está passando por esse processo de término, ele está desabafando, ele fez esse vídeo depois que ela expôs na rede social. Ela se juntou com esse cara em janeiro, mas ela foi expor isso depois de alguns meses. E aí depois que ela expôs, foram todo mundo falar com ele, ela tá com seu amigo, como assim? Então ele resolveu falar para esclarecer o que aconteceu, porque ele estava sendo muito atacado, julgado, e estavam fazendo ele de chacota, fazendo piada com a cara dele, zoação. E acontece que ao mesmo tempo também ele postou uns stories, cometendo alguns equívocos nesse sentido, e também disse que ele foi exposto a Red Pill agora, agora eu vou tomar minha dose de Red Pill diária. Eu achei legal ele falar sobre a Red Pill nesses stories, então provavelmente ele foi exposto, como a gente chama, a gente diz por aqui, O que acontece normalmente dos caras que encontram no nosso canal é porque ele passa com algum problema com uma mulher, ele vai procurar respostas no Google, no YouTube, e ele pode achar algum canal parecido com o meu, ou algum vídeo específico que ele está procurando, e ele começa a consumir, ele passa a concordar com várias coisas e enxergar pela perspectiva que a teoria da Red Pill explica. Mesmo que ele não concorde com tudo, ele acaba concordando com, no mínimo, algumas coisas, na maioria das vezes. E aparentemente é o que aconteceu com o Pobre Louco. O que ele precisa entender, acima de tudo, é que ele precisa deixar de lado essa história de ser ético e moral e fazer a coisa certa o tempo todo, como ele tem feito mesmo após o término. O que evidentemente a garota dele não está fazendo. A garota dele está postando fotos e vídeos, inclusive quando ela disse e falou sobre ele. Por isso que eu falo, cara, o Nessa Harita, ele tem uma frase no livro dele que ele diz o seguinte: se o seu sofrimento e a sua frustração culminar em suicídio, nenhum remorso será sentido. Ele diz isso no livro dele. Em partes ele está certo. E o que ele precisa entender, alguns homens precisam entender, é que quando você ficar sofrendo pela sua garota, o Rolo Tomassi tem uma postagem disso no Instagram dele, que ele mostra um cara chorando e a ex-namorada dele se divertindo no quarto com o namorado novo. Ela não está preocupada enquanto você está sofrendo, irmão. E provavelmente, e a declaração que ela fez, não foi uma declaração, foi um comentário que ela fez falando sobre ele, ficou evidente, ela não demonstrou nenhum. É exatamente isso. Esse é o ponto que eu queria encontrar. Enquanto ele está falando que deseja tudo de bom, que ela é maravilhosa, ela fez um vídeo basicamente criticando ele, certo? Apontando a hipocrisia que ela percebeu no discurso dele, que ele estava meio querendo dar uma cutucada nela. Então ela devolveu, o jab que ele deu nela, ela devolveu um cruzado, certo? No vídeo que ela fez. E ao mesmo tempo ela não demonstrou nenhum tipo de empatia ou remorso de forma genuína no vídeo. Do tipo, espero que você se recupere. Basicamente ela falou que ele é um pobre coitado. Quando as pessoas estão sofrendo, gente, com um tom assim, como eu falei, de completa indiferença. É que quando as pessoas estão sofrendo, não como se ela tivesse preocupado, tipo, cara, desculpa, espero que você melhore, não fiz por mal, você foi um ótimo cara, em nenhum momento. E ele ainda tá com essa ideia de que ela é maravilhosa e foi maravilhosa. Cara, irmão, joga fora esse papo de ética, moral e faça a coisa certa e seja um homem honrado o tempo todo. Rapaziada, onde que vocês aprenderam essa besteira de ser ético, moral e fazer a coisa certa o tempo todo? Com quem que vocês aprenderam isso, cara? Da onde vocês tiraram essa besteira, cara? Cara, eu falei pra vocês, rapaziada, você não tem obrigação nenhuma. Seja indiferente, cara, seja neutro. Não fica validando à toa, porque você tem que fazer a coisa certa. Por isso que você fica frustrado. Por isso que você sofre. Por isso que continuam pisando na sua cabeça. Porque você deixa, praticamente você está pedindo, você está se expondo por uma pessoa que não merece essa virtude toda da sua parte. É isso que eu estou dizendo para vocês. Para de ser bonzinho, moral, ético, fazer a coisa certa e ser honrado e um cara de virtude com coisas, certo? Ou com pessoas que não são da sua responsabilidade, que você não deve nada para elas, que você não tem obrigação nenhuma com elas. Nesse caso, esquece essa besteira que colocaram na cabeça de vocês, cara. É a receita para você ser um cara frustrado. Quando você joga isso fora, você começa a ter as coisas sob seu controle e fazer o que é importante para você. Não pensando nos outros em detrimento de si próprio, ainda mais quando essas pessoas, você não tem obrigação e responsabilidade nenhuma com elas, como eu disse, ainda mais quando, principalmente nesse caso, como no dele, ela não merece. Ela não está fazendo a mesma coisa. Ela não está sendo honrada com você, como você está sendo, escrevendo lá, desejo tudo de bom, sacou? Quando ela fica com o seu melhor amigo depois, com seu amigo depois,
Eu não quero atacar, só tô pontuando pra justificar meu argumento. Sinceramente, aconteceu, isso aí tem que esquecer, não adianta ficar batendo nessa tecla, não importa mais. Já tá e já é, não vai mudar, cara. Goste você ou não, certo? Sofra você ou não, aceite você ou não, não vai mudar. Você não pode ficar validando, mostrando que você está sofrendo, que é justamente isso. O seu sofrimento só mostra como que ela é uma garota foda, como ela consegue gerar uma dependência emocional num homem tão grande. Ela é tão foda que não só ela consegue fazer um cara ficar sofrendo por causa dela, como ao mesmo tempo ela consegue fazer o amigo desse cara, certo? Jogar no lixo a amizade que ele tem com esse cara que ele frequentava a casa durante 7 anos para ficar com essa mulher, de tão foda que ela é. Os dois boca aberta validando ela ao extremo. Certo? Não levando em consideração o amigo que ele frequentava a casa e o outro falando que tá sofrendo e mostrando tatuagem, sendo moral e ético o tempo todo. Joga no lixo essa patifaria, cara. Isso é coisa de mangina, isso é coisa de escravoceta. Vocês estão colocando no pedestal. Ela tá em cima de vocês dois nesse caso. Como eu disse, aonde que ela tá sendo onde que ela tá sendo ética e moral, postando foto do cara, vídeo do cara fazendo massagenzinha no pé dela? Cara, é a coisa mais maldosa, mais cruel que alguém pode fazer numa situação como essa, ainda mais com alguém que tá sofrendo. Cara, você acha que se eu sei que alguém tá sofrendo, a minha namorada, alguma coisa assim, eu vou postar um vídeo da minha garota fazendo uma massagem no meu pé, velho? Como ela fez nesse caso? Claro que isso ia chegar nele. Claro que ele talvez até estivesse seguindo eles. Claro que ele ia saber disso de alguma forma. Você acha que isso também não foi para atingir em alguma medida? Sacou? Só para mostrar o poder todo. Então, assim, que preocupação que ela tem nesse caso com você, cara? Uma das coisas mais cruéis que alguém pode fazer é isso. Você fica com o amigo do cara, certo? E pouco tempo depois você posta um vídeo desse amigo do cara que você está saindo agora fazendo massagem no seu pé. E você ainda vê com esse papinho de ética e moral e espero que sejam felizes e tal, porque se eles estiverem felizes eu vou estar feliz. Claro que não, isso é mentira. Seja egoísta com essas pessoas, cara, que não merecem o seu lado positivo, o bom do que você tem a oferecer. Entrega o que você tem de bom a oferecer para quem merece, para quem não está pisando na sua cabeça, não está te prejudicando. Você não seja ético e moral com quem não está sendo com você e não está fazendo por onde, como nesse caso. Que na verdade está gerando mais dor e sofrimento para você. Certo? Ela está mostrando para todo mundo e para você, e você reforçando para ela, que ela saiu por cima dessa história. Que é o que ela quer. O que vocês precisam entender, que eu já falei no passado, é que as mulheres, basicamente, muitas vezes, elas precisam de validação igual uma planta precisa de sol. Mesmo se essa validação significa que ela é oriunda de um sofrimento seu, não, ou se for causar um sofrimento em você. Muitas vezes, como nessa Ralita falou e eu apontei para vocês no início do vídeo, não importa, desde que seja uma validação para o ego delas. Aprenda a enxergar dessa forma, seja egoísta, indiferente, despreze completamente, remova completamente a sua atenção não sexual, remova completamente qualquer validação que você tem e não toque mais no nome dela, não exponha nada, não fale mais nada, não veja nada, não queira saber de nada, não tenha contato nenhum, porque senão, cara, vai ser cada vez mais difícil de você se libertar desse sofrimento. E muitas vezes você vai continuar validando ela, você vai continuar dando poder para essa pessoa que está pisando na sua cabeça. Mulheres não respeitam homens, certo? Que elas próprias estão desrespeitando. Se uma mulher desrespeita você, ela não te trata com respeito, e você continua tratando ela com respeito, ela vai perder mais ainda respeito por você, cara. Mulheres não respeitam homens fracos. Mulheres têm aversão a homens fracos. Elas são feitas, programadas, sacou? Para descartar os homens fracos, para evitá-los. Porque as mulheres são feitas para não ficar com homem fraco, cara. No final das contas é assim que elas são, não tenho culpa. Sacou? É instinto, não é por mal. Elas são feitas para desqualificar e ficar longe de um homem que para elas é um cara fraco. Então, cara, não entra em conversinha de ficar em debate, conversando com ela e respondendo e tal. Porque às vezes no fundo o que acontece é que você tem alguma expectativa inconsciente de alguma esperança de que isso pode mudar, de que ela pode voltar pra você, que é por isso que você está sofrendo, que é natural. Quando você perde alguma coisa que você estava muito apegado a ela, sacou? Cara, todo o seu corpo, todo o seu emocional e psicológico vai meio que sabotar você para voltar para aquela situação, sem você perceber. E às vezes a forma que isso está acontecendo contigo é de você ficar sendo bonzinho e ficar batendo boca e ficar falando e ficar mostrando que você tá bem, não sei o que lá, porque você quer que às vezes essa pessoa te veja com outros olhos e passe a respeitar você de novo. Mas como eu falei,
Uma mulher não vai respeitar você, irmão, se ela te prejudicou e você continuar tratando ela bem. Porque basicamente você está mostrando que você é um cara fraco. Como que uma mulher que é um homem que ela se sinta segura com ele? Como que uma mulher vai se sentir segura com um cara que quando alguém prejudica ele, ele continua tratando essa pessoa bem? Para pensar sobre isso, sacou? Então o que você tem que fazer agora é ignorar completamente, seguir seu rumo, nunca mais tocar nesse assunto, bloqueia ela de tudo e principalmente para de ficar entregando validação à toa. Não fala do nome dela, não fica postando foto, não faz nada. Zero validação, zero atenção. Qualquer validação que você der, mesmo que seja, eu te desejo bem, ou você mostrar que você está triste, ela não vai sentir nenhuma empatia ou respeito por você ou remorso. O máximo que ela vai sentir e nutrir vai ser cada vez mais desprezo. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.